Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou eu, Luiz Felipe, aqui mais uma vez no canal da Contextos Arqueologia para falar um pouco sobre os projetos desenvolvidos pela Contextos e basicamente apresentar para vocês, compartilhar na verdade, né? Um pouco dos resultados das pesquisas que são realizadas pela Contextos. Muitas delas pautadas no âmbito do licenciamento ambiental. Por isso a nossa intensa vontade de divulgar esses resultados, de fazer uma divulgação científica dos resultados gerados, né, por essas pesquisas, compartilhar isso com vocês. Então a gente está aqui em mais uma edição, agora com esse novo formato. Dessa vez a gente vai seguir dessa maneira e acredito que nos próximos meses também, como uma forma da gente garantir a qualidade, né, da transmissão e do produto que chega até vocês. Então a gente tem essa grande preocupação em fazer cada vez mais produtos com melhor qualidade, com a melhor estrutura, e nas últimas edições a gente foi percebendo uma certa dificuldade de recepção dessa qualidade para vocês, principalmente no sentido de imagem, que estava travando muito por conta da conexão ou da minha máquina, não sei, do computador. Então a gente teve essas dificuldades que acabou levando uma grande dificuldade em a gente levar a cabo uma transmissão completa. Então a gente vai seguir nos próximos meses dessa maneira. Como é? Assim. A gente vai fazer a palestra gravada mesmo, mas com essa mesma dinâmica e dinamismo, né, que a gente já tem com Contextos Live há muito tempo. A gente não vai ter grandes edições, né, é basicamente aqui no nosso formato, com a palestra, eu conversando com vocês, mas a interação ainda vai existir. De que maneira? Aqui ao lado você vai ver que o chat está aberto, porque a gente está usando o modo de estreia do YouTube. Ou seja, no dia e horário combinado, o vídeo é lançado e o chat é aberto. E assim vocês podem, durante o vídeo, ir participando, interagindo, tirando dúvidas, fazendo perguntas ou fazendo complementações necessárias. Por quê? Porque assim a gente ainda mantém essa interação, que é o princípio básico que a gente procura com o Contextos Live. Outra coisa, se você está vendo esse vídeo num outro momento, então interage aqui nos campos de comentários, deixa o seu recado, a sua dúvida, a sua complementação, que a gente vai fazer... Opa, desculpa, bati no microfone aqui. Que a gente vai fazer, vai respondê-los, né? Ou a gente vai fazer, se for um caso de uma complementação, uma errata, algo do tipo, a gente faz na nossa próxima transmissão. Beleza? Fica combinado assim. Então espero que vocês gostem desse novo formato e a gente vai testar, porque o que a gente quer é isso, manter uma qualidade de imagem, de som, para que vocês possam receber isso da melhor forma possível. Beleza? Então fica assim. Então a gente vai começar. Só para começar... só verificar aqui, tudo ok, tudo certinho, gravando, né? Então vamos continuar. Hoje a gente vai retomar o que a gente se propôs, se eu não me engano, na 9ª edição do Contextos Live, que é falar sobre o projeto na ponta de Nossa Senhora de Guadalupe da Ilha dos Frades. A gente teve alguns problemas técnicos nessa 9ª edição, o que não permitiu que a gente desse uma contextualizada muito boa sobre a pesquisa, que hoje a gente vai tentar retomar aqui para vocês. Beleza? Então, só me apresentando para quem não me conhece, me chamo Luiz Felipe Freire Dantas Santos, sou arqueólogo, coordenador de projetos aqui da Contextos Arqueologia. Se você já conhece a Contextos, provavelmente você já me conhece. Já deve ter me escutado falar sobre os projetos, sobre as minhas pesquisas. Então é isso. Espero que vocês gostem. E hoje a gente vai falar sobre a primeira fase de pesquisa nessa área aí da Ilha dos Frades, né? Por quê? Porque esse é um projeto que houve um desenvolvimento bem interessante. Por quê? Porque a gente
foi buscar encontrar sítios arqueológicos na área do empreendimento, do futuro empreendimento que ia ser instalado. Encontramos sítio arqueológico, spoiler, né? E a gente fez o resgate desse sítio arqueológico, que aí ficará para uma próxima palestra, porque a ideia é a gente sempre manter um tempo, né, interessante aí de 50 minutos a 1 hora no máximo, para não ficar algo tão longo e tão cansativo assim. Então a gente vai seguir dessa maneira. Tranquilo, pessoas? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre esse projeto em sua primeira fase. Essa primeira fase é o que a gente chama de, hoje, dentro das normativas técnicas do IPHAN, quando se trata de licenciamento arqueológico, dos aspectos, né, arqueológicos dentro do licenciamento ambiental, que a gente chama de PAIPA, né, que é Projeto de Avaliação de Impacto do Patrimônio Arqueológico. Ou seja, é quando a gente precisa fazer um estudo prévio da área que vai sofrer um impacto por um futuro empreendimento. E isso leva a gente ir lá antes que a obra seja instalada, investigue a área, veja se tem algum patrimônio arqueológico que pode ser impactado por essa obra, e aí a gente vai lá falar, ó, tem um sítio arqueológico. Se tem um sítio arqueológico, vai ter que ser feito um resgate desse sítio para que ele não sofra impactos. Então a gente vai ter que pesquisá-lo. Ou melhor, o projeto do empreendimento vai ter que ser alterado, já que é um sítio X de tal valor cultural que não pode... Opa, uma mosquinha. Que não pode ser resgatado. Então toda essa discussão e recomendações surge do que a gente vai identificar enquanto patrimônio nessa área. Por isso que é importante, sempre que uma obra é instalada, antes dessa instalação da obra, que a gente possa verificar e ver, porque muitas vezes o que acontece é, quando esse estudo prévio não acontece, a obra é instalada e aí no meio da implantação do empreendimento eles encontram um sítio arqueológico e aí a obra tem que ser parada, a gente tem que fazer o estudo arqueológico o mais rápido possível, então não é bom para ninguém. Então o campo ideal é que aconteça dessa maneira que a gente vai apresentar aqui para vocês. A gente faça a pesquisa, identifique os potenciais arqueológicos da área e aí faça as recomendações antes que qualquer impacto ocorra no local. Beleza? Então, só para a gente continuar, mostrar aqui um videozinho para vocês. Pronto. Essa aqui que vocês estão vendo aí é a Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, que é uma área de praia muito legal, como vocês estão vendo, muito bonito, por sinal. E hoje a Ilha dos Frades, ela vem tendo toda uma dinâmica de turismo, né? Para vocês que não conhecem, a Ilha dos Frades é uma ilha localizada na Baía de Todos os Santos, ainda é considerado município de Salvador, e é uma ilha que hoje vem tendo toda uma atividade turística dentro desse roteiro turístico de Salvador, da Baía de Todos os Santos. Para quem não conhece, Salvador é um roteiro internacional já há muitos anos, né, para o turismo, e a Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe nos últimos anos vem sendo um ponto dentro desse roteiro que vem recepcionando visitantes do mundo todo, do Brasil inteiro também. Então é bem comum a gente chegar lá, você encontrar turistas estrangeiros, turistas de outras regiões do Brasil e inclusive também turistas da Bahia, de Salvador e de outros municípios baianos, né? Então, por conta disso, vem sendo necessária a implantação de obras de infraestrutura nos últimos anos na ilha para justamente recepcionar esse turismo na ilha. E um desses pontos que vem sendo cada vez mais trabalhados nesse sentido é a Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, porque é uma área onde tem uma praia bem interessante, bem legal, com a qualidade de água muito boa, tanto que lá hoje é considerado bandeira azul, que é um selo de qualidade de águas e tal, né? Então tem todo um trabalho que é feito lá pela Fundação a Bahia Viva, né? Que vem trabalhando com essa gestão aí desse ponto para garantir uma praia de qualidade para as pessoas, né, que vêm visitar. Então, basicamente, a nossa pesquisa ela veio porque
houve a demanda de mais uma obra de infraestrutura no local, que é justamente uma futura marina. A gente fala futura marina, mas é uma marina que já está sendo instalada. Por quê? Porque essa obra, no caso, essa pesquisa que a gente vem apresentar agora, hoje, para vocês, é a primeira fase de pesquisa que foi desenvolvida início do ano passado, de 2018, nos primeiros meses de 2018, né? Então, a gente está aqui para dar esse feedback e mostrar todo esse panorama de pesquisa. Como vocês estão vendo na imagem, tem algumas cenas da área para vocês entenderem a ambientação da pesquisa, algumas cenas da gente desenvolvendo a pesquisa por meio do mergulho, né, científico. Então, para vocês poderem ter uma ideia. Falando sobre a Ilha dos Frades, só para vocês entenderem, a Ilha dos Frades é uma ilha com um intenso potencial cultural. Por quê? Segundo relatos históricos, a ilha ela já é ocupada desde períodos pré-coloniais. Tanto que relatos dos primeiros relatos históricos de ocupação, né, de colonização da região, já é mencionada a presença de grupos tupinambás vivendo na Ilha dos Frades. E após o processo de extermínio, né, usando essa palavra realmente pesada, mas é o que realmente aconteceu em toda a América com os grupos indígenas que ainda vêm sofrendo esse processo de extermínio. Então, nos primeiros anos de colonização, os grupos europeus colonizadores começam a ocupar a Ilha dos Frades. E a gente tem dois marcos muito interessantes. Um deles é o que você viu aí no vídeo, que é a capela de Nossa Senhora de Guadalupe, na ponta lá de Nossa Senhora de Guadalupe, e a outra é a do Loreto, na Ilha dos Frades. Então, vamos lá para a apresentação aqui para mostrar para vocês. Opa, desculpa. Então, aqui vocês podem ver, essa aí é a do Loreto, na ponta do Loreto, né? Que também está associada aí aos primeiros séculos de colonização, século XVII, né? Um minutinho aqui, só para passar o slide para vocês. Essa é a igreja de Nossa Senhora, a capela, né, de Nossa Senhora de Guadalupe, localizada lá na ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, na Ilha dos Frades, no topo do Morro dos Carneiros, né? Toda essa parte inferior aí de encosta que vocês conseguem ver é a área que a gente investigou, que é a área justamente onde vem a ser implantada a futura Marina São José. Então essa área aí é uma área que de grande encosta, com uma praia curta, uma praia de bastante arenito, né? Então não é uma praia tão usual para o banho, diferente da praia de lá da praia de Ponta de Nossa Senhora, que é aquela praia que vocês viram no vídeo, que já está cercada com a faixa de areia, com a área mais abrigada, né? Essa área da Marina São José, que vai ter a Marina São José, que compreende a praia de São José, né? É uma área mais pedregosa, né? Mas com uma maior presença de afloramentos de arenito, de seixos rolados. Então não é uma praia tão ideal para banho, mas é ideal para esse futuro empreendimento, que é um empreendimento de marina, ou seja, para o fundeio de embarcações, para como se fosse um estacionamento, né, de embarcações para quem não conhece uma marina. Então lá você pode parar a sua embarcação enquanto você fica lá um período curtindo, usufruindo da ilha, ou fazer a manutenção na sua embarcação. Enfim, são essas atividades que são propiciadas por essa marina. Mas enfim, essas capelas são marcos históricos justamente dos primeiros séculos de colonização, mostrando como essa ilha tem um potencial arqueológico e histórico muito interessante. Apesar dessas capelas não serem tombadas pelo IPHAN a nível federal, elas são tombadas hoje a nível estadual pelo IPAC. Então, por conta disso, a gente quando já chegou lá, já pensou essa possibilidade de encontrar realmente um patrimônio arqueológico devido a esse potencial existente na ilha, né? Aqui para vocês verem, essa é a Ilha dos Frades. Vou apontar aqui. Não, para cá. Pronto. Eu sempre erro. Então, essa é a Ilha dos Frades, como vocês podem ver.
E aí a gente tem a ponta de Nossa Senhora, que é essa ponta na parte sul da Ilha dos Frades. Em vermelho é o desenho do projeto da Marina São José, para que vocês possam entender a área de instalação do empreendimento, né? E esse aqui é o projeto da Marina São José. Eu vou botar aqui o cursor, vamos ver se vocês conseguem enxergar. Consegue? Então, ó, basicamente essa marina. Aqui a parte de encosta de praia, que eu falei que é uma praia que não é uma praia de faixa de areia, é uma praia com maior presença de arenito, né? E essa praia, justamente com essa parte aqui, que vai ter um futuro quebra-mar, são as partes que causam maior impacto no local, né? Por quê? Porque o quebra-mar leva a necessidade de instalação dessa estrutura de pedras, né? E aqui na parte da praia, nessa zona entre marés, é aplicada toda essa parte de alvenaria, que vai causar um impacto irreversível no local. Aqui no meio a gente tem a parte dos pias flutuantes. Essas áreas causam impacto, só com impacto mais pontual. Por quê? Porque os pias, eles são flutuantes, só que eles ficam presos a estacas que são posicionadas em vários pontos. Por exemplo, aqui no decorrer dos flutuantes, eles têm que fazer uma série de estaqueamentos para prender esses pias, né? Porque eles, enquanto a maré muda, aumenta e abaixa o nível, o pia ele vai também se adequando a essa realidade da maré. Essa parte aqui, não sei se vocês vão lembrar no vídeo, essa é a parte que já existe no local, que é um atracadouro para acesso dos turistas, que já é uma parte que existe no local e que simplesmente só vai ser integrada a esse novo projeto, né? Então, basicamente, esse é o empreendimento, é o projeto do empreendimento que a gente que veio a causar impacto na área e a gente veio a investigar antes de que esse impacto fosse realizado, né? Essas aqui são as áreas de influência do empreendimento. Se vocês se recordam bem, já assistiram outras palestras da Contextos, aqui na Contextos Live, vocês vão lembrar que sempre existem dentro do licenciamento ambiental, a partir da resolução CONAMA 01, né, de 86, a gente tem 3 áreas que tem que ser avaliadas e dimensionadas no licenciamento ambiental. A primeira delas é a ADA, que é a área diretamente afetada pelo empreendimento, né? A segunda é a área de influência direta do empreendimento, que é aquela área que não é a área imediata, onde sofrerá impacto, mas é aquela área de entorno, que pelo trânsito de maquinário, de equipamentos e coisas do tipo, pode também gerar um impacto ambiental, patrimonial, etc. E a outra área é a área de influência direta, né? Então, como vocês podem ver aqui, a nossa ADA é a área onde o projeto vai ser instalado. Então a gente tem aí a ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, a praia de São José e o atracadouro ali que já existe. Você pode ver nessa carta náutica aí, né? Então esses limites em vermelhos é o limite da nossa ADA. Aqui, a nossa área de influência direta foi considerado pelo estudo ambiental e pela equipe, né, que realizou o EIA-RIMA do local, toda a Ilha dos Frades, que é esse perímetro aí em laranja. Então, toda a Ilha dos Frades é considerada área de influência direta. E a área de influência direta, esse grande raio no entorno da Ilha dos Frades, que pega um pouquinho ali de Madre de Deus, pega a Ilha de Bom Jesus dos Passos, que é essa ilha anexo, né, a Ilha dos Frades. Enfim, é uma grande área. Hoje, dentro dos estudos ambientais e dentro das normativas técnicas do IPHAN, que principalmente quando a gente fala de normativas hoje do IPHAN, que a gente segue, é a Instrução Normativa 01, né, de 2015. Então, o nosso objetivo com a nossa pesquisa é focar na área diretamente afetada pelo empreendimento, que já é, no caso desse empreendimento, uma grande área. Se a gente for estudar as áreas de influência direta, a gente tem que justificar quais os pontos dessa área de influência direta que a gente vai investigar
e o porquê. Né? Porque se a gente for pensar nesse caso, é toda a Ilha dos Frades, é um território gigantesco e com um potencial arqueológico muito grande. Então acaba que o custo vai ficar muito elevado sem muita necessidade, já que o impacto vai estar sendo realizado lá na ponta sul da ilha. Então, né, essas coisas têm que ser muito bem conversadas e justificadas no IPHAN, mas o nosso ponto é focar na ADA, na área onde o projeto vai ser instalado. E a área de influência direta, que era uma área que a gente estudava nas normativas antigas, né, que no caso a portaria 230 de 2002 do IPHAN, a gente tinha uma maior liberdade de também fazer investigações dentro desse perímetro da área de influência indireta, mas hoje em dia acaba que essa área não tem não tem grande relevância dentro desse estudo. Não é algo que a gente concorde, mas é o que a gente tem que seguir dentro das nossas normativas técnicas, que são pautadas aí pelos órgãos fiscalizadores, no nosso caso o IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Só ajeitar aqui o microfone, pronto, para não ficar tão curvado. Então, para fazer um estudo nessa área, é de praxe a gente seguir uma metodologia que nos vai garantir 3 coisas fundamentais, né, que a gente tem que botar no papel quando a gente pensa uma investigação. A primeira delas é tempo, a segunda é custo, a terceira é driblar os problemas e as barreiras ambientais existentes no local. Então, nossa metodologia ela é montada pensando nesses 3 fatores sempre, que é o tempo, o custo e as barreiras, as dificuldades impostas pelo ambiente, pelo contexto ambiental de pesquisa. Então, nesse caso, especificamente quando a gente fala de pesquisa arqueológica subaquática, quando a gente fala de um projeto de arqueologia de ambientes aquáticos, a gente tem que pensar muito bem nisso. E nesse caso, se vocês já acompanham a Contextos e os nossos projetos, vocês sabem que a gente trabalha sempre com 2 formas de investigação, né? Vamos lá. Primeiro deles, métodos indiretos de investigação, com o uso de tecnologias, principalmente tecnologias de levantamento geofísico. E o segundo, que é métodos diretos de investigação, que é mergulhar lá de fato para investigar. Por quê? Porque o método geofísico eles não dá um panorama geral da área, principalmente para identificação de grandes estruturas. Porque quando a gente fala de arqueologia de ambientes aquáticos, a gente tem uma grande possibilidade de encontrar um sítio muito específico, que são sítios de naufrágio, né? Ou todos aqueles outros sítios que estão relacionados a essa dinâmica náutica marítima que vem ocorrendo nos nossos corpos d'água desde milênios. Então é sempre comum a gente ter a possibilidade de encontrar um naufrágio em algum lugar desse sentido. Por isso que os métodos geofísicos eles são muito interessantes nesse sentido, porque eles já vão nos direcionar para pontos de maior potencialidade para encontrar esses sítios ou outros tipos de estruturas que possam estar submersas. Então, nesse sentido, a investigação geofísica ela é uma mão na roda, porque ela vai nos fazer economizar tempo e minimizar o risco à pesquisa. Por quê? Porque quanto mais a gente mergulha, mais a gente se expõe a um risco, né? Porque mergulho é uma atividade muito arriscada, por mais que seja uma atividade segura, por conta do nosso planejamento, que a gente faz um planejamento e tem uma rigidez muito grande na aplicação dos nossos métodos e técnicas e da nossa qualidade e segurança no mergulho, mas ainda assim é uma atividade que tem risco. Toda atividade tem risco e a do mergulho é uma atividade com risco um pouco mais elevado. Por conta disso que o método geofísico também é muito interessante nesses casos. E para encontrar outros contextos de pesquisa, como aqueles relacionados a dinâmicas portuárias, que são o caso dos sítios depositários, a gente só vai encontrar mergulhando. Por quê? Porque são sítios formados por pequenos objetos, coisas pequenas que foram descartadas ou perdidas no mar. E muitas vezes, através do método geofísico, a gente não vai ter esse apontamento de coisas tão pequenas. Por isso que mergulhar é sempre necessário. Muitas vezes chegam aqui na nossa porta para falar
dá para fazer a pesquisa arqueológica só com método geofísico? E a gente fala, em poucas situações, só quando o mergulho é uma atividade de altíssimo risco, por exemplo, o Titanic, que está em águas profundas, ou quando a gente fala de mergulhos acima de, no nosso caso, para manter a segurança, mergulhos acima de 30 metros. A partir de 30, 40 metros de profundidade, o mergulho ele se torna uma atividade muito arriscada, então a gente tem que pensar na sua aplicação de maneira muito séria e muito sensata, né? Então, muitas vezes, aí os equipamentos, as tecnologias vêm nos ajudar. Mas se dá para mergulhar, o mergulho vai ser sempre necessário. Por quê? Como eu falei, coisas pequenas não saem muitas vezes no levantamento geofísico. Por isso que o mergulho é sempre necessário. Então a gente segue sempre essa fórmula, né? Então, como vocês podem ver aí nas imagens, a gente fez toda a investigação prévia à nossa atividade de mergulho com 2 tipos específicos de equipamentos para leitura geofísica. Um deles é o sonar de varredura lateral, ou em inglês Side Scan Sonar, e o outro é um equipamento para leitura sísmica chamado perfilador sísmico de subfundo, ou melhor, em inglês, Sub-Bottom Profile. Então esses 2 equipamentos eles nos propiciam uma leitura bem interessante de toda essa área, porque a gente está falando de áreas grandes, né? Se a gente for mergulhar todas essas áreas, a gente vai ter um tempo, vai precisar de, às vezes, 4, 5 vezes mais o tempo de pesquisa, né, do que se a gente fizesse um levantamento geofísico associado à nossa pesquisa, à nossa investigação direta. Então, por isso que é aquilo, a gente tem que pensar também nessa questão do tempo, né, e a viabilidade. Quanto mais tempo, mais cara a pesquisa. Por isso que é muito mais interessante a gente fazer essa junção, né, de tecnologias e métodos e técnicas de investigação direta, ou seja, mergulhando. E esses foram os equipamentos que a gente escolheu, tanto para a gente ter uma leitura horizontal, né? Ou seja, como se fosse uma fotografia aérea do leito marinho. Eu vou mostrar isso aí para vocês, que é o que o sonar de varredura lateral acaba criando para a gente, como se fossem imagens do leito marinho. E o perfilador sísmico de subfundo, ele vai nos dar uma imagem, uma leitura vertical do subfundo, ou seja, daquilo que parte do leito marinho para baixo, ou seja, do que pode estar enterrado. Então a nossa preocupação com esses 2 equipamentos é ver o que pode estar na superfície do leito marinho e como o que pode estar enterrado também. Então é isso que esses equipamentos vão trazer de resultados e nos ajudar no direcionamento da pesquisa, né? Aí vocês podem ver nesse mapa que são as linhas projetadas para navegação, para a gente passar esses equipamentos. Como vocês viram, esses equipamentos eles são arrastados pela embarcação e aí os equipamentos eles vão captando, né? Através de ondas sonoras, eles vão gerando essas imagens e essas imagens são registradas nos equipamentos receptores, mas tudo isso tem que ser feito através de navegação. Então, essas são as linhas de navegação que foram utilizadas para o sonar de varredura lateral, né? E essas aí são as linhas utilizadas para a leitura de sísmica rasa com o perfilador sísmico de subfundo. Então, você vê que com esse a gente junta, tenta fazer o máximo a cobertura total da área. A gente só não consegue fazer naquelas áreas muito rasas, onde será um risco tanto a navegação quanto um risco à integridade dos equipamentos, né? Aqui vocês podem ver o que foi gerado pela leitura de sísmica, né, com o perfilador sísmico de subfundo, e aqui a gente já vê algumas anomalias geofísicas. Anomalias geofísicas são aqueles pontos que vão interessar para a gente da arqueologia. Por quê? Porque são aqueles pontos onde os nossos profissionais especializados em oceanografia, geologia marinha, eles vão falar, ó, isso aí não é natural. Se não é natural, é de origem antrópica, é de origem humana. Só que nem tudo que é de origem humana, que está submerso nos corpos aquáticos,
é de interesse arqueológico histórico. Por quê? Porque pode ser lixo recente, coisas que foram perdidas recentemente no ambiente marítimo, fluvial, lacustre, né? Então, por isso que esses pontos têm que ser todos verificados como investigação direta, mergulhando para olhar e de fato dizer qual a natureza desses objetos. Então aqui, não sei se vocês conseguem ver um pontinho preto em cima. Ó, essa linha aqui mais escura é o leito marinho, é a superfície do leito marinho. Esse pontinho preto subindo é uma anomalia. Você vê que tem altura, né? Porque essa parte aqui é a lâmina d'água, né? É o corpo d'água. E tudo isso aqui para baixo é o subfundo, né? É o fundo marítimo, é sedimento, é embasamento acústico, tá vendo? É formação rochosa, arenítica, camadas de sedimentos, né? Então, tudo isso. Então, geralmente, quando aparece uma anomalia, ou aqui em superfície, ou enterrada, são esses pontos que vão nos interessar. Porque muitas vezes são estruturas de naufrágios enterradas, embarcações naufragadas, descartadas, ou muitas vezes outros tipos de estruturas que estão submersas, né? Então, aí cabe a gente fazer essa investigação. E essa imagem aí que vocês estão vendo agora é o mosaico criado com as imagens de sonar de varredura lateral. Cada linha daquela de navegação que a gente fez gera uma linha como essa aqui, ó. E aí a gente, como todos esses dados eles são georreferenciados, porque além dos dois equipamentos, a gente usa associado a esses dois equipamentos o que a gente chama de DGPS, que é um GPS de alta precisão, que é então todos os dados que são captados, eles são georreferenciados. Por isso a gente consegue, com todas as imagens que foram geradas, criar esse mosaico do fundo da nossa ADA, na nossa área diretamente afetada pelo empreendimento. E aqui a gente vê os pontos de anomalia. Cada pontinho amarelo desse foi uma anomalia geofísica que apareceu através do levantamento com o sonar de varredura lateral. Então, cada ponto desse a gente teve que mergulhar para verificar e ver qual a natureza desses objetos e qual a relevância deles para a composição do patrimônio arqueológico subaquático brasileiro, né? E aqui a gente tem os pontos de anomalia levantados pelo Sub-Bottom Profile, ou seja, pelo equipamento de leitura sísmica, né, o perfilador sísmico de subfundo. E aqui a gente consegue ver esses dois pontos, tanto os de sonar de varredura lateral como os de perfilador sísmico, e você vê que coincidem, né? Ou seja, os pontos que saíram de anomalia do sub-bottom são pontos que têm a ver também com o que foi identificado com o sonar de varredura lateral. Então, reforçando mais ainda a necessidade da gente verificar e ver que estruturas são essas, né? Aqui é só as nomenclaturas dos pontos que a gente batiza cada ponto desse, a gente tem que dar um nome, né? Para quando a gente fizer a verificação deles, ter uma identidade e ter um controle no registro e um controle na nossa investigação subaquática. Aqui são as linhas de varredura, né? Apesar da gente ter feito esse levantamento, a gente vê que ficaram uns vazios aqui, porque cada ponto desse, a gente vai olhar não só o ponto, mas o entorno desse ponto, para ver o que é que tem associado. Mas você vê que ficam uns vazios aqui, principalmente aqui na área para os flutuantes, essa área aqui, né? Então, por conta disso, a gente também fez a aplicação de linhas de varredura. O que são essas linhas de varredura? São linhas pré-estabelecidas que a gente marca, né, com cabos já pré-definidos, que a gente já dimensiona eles antes de jogar na água, estabelece ele. Eu vou mostrar daqui a pouco um desenho que vocês vão entender um pouco melhor como elas funcionam. Então a gente vai estabelecendo essas linhas, que nesse caso a gente usou linhas de 50 metros, e aí a gente vai olhando o fundo para encontrar coisas que não saíram no levantamento geofísico, mas que podem existir por ser de menor dimensionamento, como eu falei, sítios depositários, materiais pequenos que foram descartados ou perdidos no ambiente aquático, né? Aí, as linhas, para vocês entenderem melhor, as linhas como foram montadas. E aí, cada ponto de anomalia
a gente tentou fazer a investigação dessa maneira, utilizando como método o método que a gente chama que é o de levantamento por círculos concêntricos, ou seja, a gente vai no ponto de anomalia, que como a gente já tem as coordenadas da anomalia, né? Então a gente vai, marca ele com a boia, vocês estão conseguindo ver aquela boia vermelha ali, né? É o nosso ponto de anomalia. A gente mergulha através desse cabo, ou seja, a gente desce e sobe pelo mesmo ponto para garantir a segurança da nossa equipe, dos nossos pesquisadores. E aí, a partir do ponto zero, ou seja, do final lá da boia, da poita, que a gente, é o peso que a gente joga, né? A gente vai criando círculos de investigação. Esses círculos eles podem variar de acordo com a qualidade da visibilidade da água. Se a gente só consegue enxergar 1 metro na nossa frente, então a gente vai fazer círculos a cada 1 metro. Se a gente consegue ver 4 ou 5 metros na nossa frente, então a gente vai fazer círculos de 5 metros e por aí vai. A gente pré-define essa investigação. E aí é aquilo. Enquanto o mergulhador vai abrindo esse círculo com a trena para ter esse controle da dimensão, o outro vai indo e vindo para ver se tem estruturas nessa área, que muitas vezes pode ficar presa na trena, né, nesse cabo. E também para auxiliar caso alguma coisa seja identificado, ele fazer o registro, desenhar, pegar as medidas do objeto que foi identificado e melhor, pegar o posicionamento. Mas você vai falar, como assim eu vou pegar o posicionamento? Vocês vão usar um GPS embaixo d'água? Não, poderíamos, é uma forma. Mas a gente tem uma forma muito simples de pegar o posicionamento de algo através de um método desse tipo. Como? Através da distância em relação ao ponto zero, ou seja, se a gente tem o ponto zero, que é o ponto de anomalia, que a gente já tem as coordenadas, e a gente sabe que a coisa que foi identificada está a 10 metros, a gente já sabe a distância em relação àquele ponto que a gente já tem, e o que a gente pega é a inclinação com o uso de bússola. E aí, com a inclinação e a distância em relação ao ponto zero, a gente chega no ponto. Porque às vezes acontece de acontecer um imprevisto e a gente ter que sair rápido da água, ou sair do local, ou às vezes até a correnteza nos tirar lá. E aí é uma forma da gente não perder esse dado de localização de um possível achado. Então, nessa imagem vocês conseguem perceber um pouco do que foi essa atividade. Aí a gente tem a lancha Barracuda, dos nossos parceiros da Shark Dive, que deram um apoio com a estrutura de mergulho, e os nossos pesquisadores, né? Uma coisa que é importante a gente reforçar, que a Contexto sempre trabalha com equipes com formação, não só em mergulho, mas também formação em arqueologia. Lógico que às vezes a gente tem um mergulhador de apoio, dando auxílio, etc. Mas aquilo, mais de 70% da nossa equipe tem que ser de profissionais de arqueologia com experiência participando. Porque aquilo é muito mais fácil a gente formar arqueólogas e arqueólogos para fazer arqueologia subaquática, né? Ou seja, formá-los em mergulho, do que formar mergulhadores em arqueologia, que leva muito mais tempo. Então, esse olhar que a arqueologia nos proporciona, que é o olhar de treinar para identificar as coisas, é muito mais perceptível se a gente traz pessoas que são da área da arqueologia, né? Então é só um adendo para vocês entenderem, porque muitas vezes a gente vê equipes de trabalho que estão fazendo arqueologia subaquática e você vê um monte de mergulhador e um coordenador que é o profissional de arqueologia que às vezes não está nem mergulhando, né? E a gente considera, não só a gente, né, mas é quase um consenso acadêmico de que isso não é o ideal, né? Aqui novamente vocês conseguem ver embaixo d'água o nosso pesquisador, o Roberval, né, Júnior, fazendo o levantamento. Eu não sei se vocês conseguem perceber das coisas que a gente mais encontra embaixo d'água. Um pneu, né? É bem comum a gente encontrar pneus, principalmente porque os pneus eles são utilizados hoje como defensas das embarcações, ou seja, eles botam na lateral das embarcações para quando elas atracam, encostam em pias, em atracadouros, não danificar o casco da embarcação. E nesse processo de atividade náutica, esses pneus acabam muitas vezes se desprendendo e caindo no ambiente subaquático, e assim a gente acaba encontrando muitas vezes. E aqui vamos aos resultados, né?
eu acho que 99% dos pontos de anomalia que encontramos eram coisas como essas aí. Poitas de fundeio de embarcações. Não sei se vocês conseguem perceber, isso é um bloco de arenito enorme, assim, um bloco gigantesco que foi jogado no fundo. Por quê? Só voltar aqui. Toda essa área aqui, atualmente, já é utilizada para o fundeio de embarcações. Só vou abrir aqui novamente o vídeo para vocês perceberem. Aqui no vídeo você vai ver que tem... Cadê? Aqui, ó. Vocês vão ver aí do lado um monte de embarcação parada. Conseguem perceber? Principalmente o que a gente chama de escunas, né? Que são essas embarcações que tem uma carga muito grande de tripulantes que são utilizados hoje para levar os turistas até a ilha. Então, quando os turistas chegam, eles vão ficar horas lá usufruindo da praia, da Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe. Enquanto eles estão fazendo isso, as embarcações têm que ficar posicionadas lá, estacionadas, né? A gente chama, no termo náutico, de fundeadas, né? Então, essa área, ela tá cheia dessas boias. Se vocês olharem agora no vídeo, vocês vão ver várias boiazinhas com as hastes pretas. Cada boia dessa, de fundeio, tem um bloco gigantesco embaixo, prendendo essas boias, para que as embarcações possam amarrar os seus cabos de âncora, né, nessas boias e se manterem posicionadas, fundeadas nessa área da Bahia, e nessa área específica da Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, né? Então, ó, as escunas aí paradas no vídeo. Estão conseguindo ver? Escunas, lanchas, todas elas ficam aí, fundeadas, enquanto as pessoas vão usufruir lá da praia de Nossa Senhora de Guadalupe. Então, maior parte dessas anomalias eram esses blocos, eram essas boias de fundeio, né? Então, é aquilo, né? A natureza da investigação, por mais que muitas vezes a gente saiba que são de origem humana, não significam que elas são de interesse arqueológico ou histórico. Por quê? Porque são coisas muitas vezes recentes, como no caso aí, boias de fundeio, no caso poitas, né? Que são esses pesos que a gente chama, que utilizamos no termo náutico, né? Que são os pesos que a gente usa para posicionar boias e coisas do tipo. E aí uma foto da investigação e vocês conseguem ver as escunas paradas, lanchas, né? E a boia e as boias aí no fundo. Aqui, ó. Aqui uma boia, aqui outra. Cada boia dessa foi um ponto de anomalia geofísica. Então chegou um momento da investigação que quando a gente já estava vindo com GPS, navegando através de GPS, chegando próximo do ponto de anomalia, a gente via aí, ó, outra boia de fundeio. Mas mesmo assim a gente mergulhava, verificava todo o entorno e abria. E aquilo, mesmo sabendo que a gente caía no ponto da poita, a gente investigava o entorno. Como eu falei, a ideia é sempre investigar. Então a gente tentava expandir sempre círculos de investigação que variavam em média a 25 metros do ponto zero. Ou seja, então a gente fazia raios de busca de pelo menos 25 metros para poder investigar também o entorno e ver se tinham objetos também de menor tamanho posicionados no leito marinho. E aqui são as linhas de varredura. É um desenho mostrando esse esquema das linhas de varredura. Então você vê, ó, tem a boia, embaixo o peso, a poita e a linha, né? E aí a gente joga outra boia. E aí a gente posiciona essas linhas. Aí terminou essa, puxa uma ponta, puxa uma poita e reposiciona. E assim a gente consegue fazer linhas do tamanho que a gente quer. Porque a gente pode fazer linhas de 200 metros e essas linhas de 200 metros a gente pode ir reposicionando e criar uma linha gigantesca de 1 quilômetro, por exemplo. Então, as linhas de varredura, elas nos dão essa vantagem de fazer buscas em grandes áreas através desses corredores, né, de busca, que a gente chama de varredura, né, para poder identificar essas áreas com a maior dinamismo, né, com o menor tempo. E aí a gente usa em média de 2 a 3 mergulhadores. Por quê? Porque a gente não olha só o ponto da coluna central da linha de varredura. Geralmente a gente faz um mergulhador, olha a linha central, e aí a gente bota um cabo, um mosquetão preso, né, nessa linha central, expandindo também para pelo menos 2, 4
metros para o lado. Vai depender da visibilidade para que a gente possa também fazer uma cobertura maior desses corredores de busca, né? Uma outra coisa que a gente fez, apesar de fazer as investigações dos pontos de anomalia e também com linhas de varredura dos hiatos, onde não apareceu essas anomalias, uma outra coisa que a gente fez foi investigar aquelas áreas mais rasas, onde o levantamento geofísico não foi possível. Por quê? Porque são áreas muito rasas de afloramento rochoso, que são basicamente essas áreas aqui, ó. Vocês vão conseguir ver na imagem de satélite várias coisinhas escuras aqui. Tudo isso aqui são afloramentos rochosos. Então a profundidade aqui é muito raso. É coisa de 1 metro, no máximo, de profundidade. 2 metros de profundidade. Então, o que a gente fez foi investigar justamente contornando esses afloramentos rochosos com um método assistemático de mergulho. O que é um método assistemático? Aquilo que a gente não tem uma sistemática de registro. Ou seja, a gente vai mergulhando e vai olhando sem um controle de linha, de traçados ou de pontos, né, que seguem o mesmo padrão, o mesmo sistema. Então, nesse caso, a gente usou uma técnica que é muito popular no mergulho chamado de drift. Que é isso? O drift é você mergulhar desculpa, é você mergulhar e usar a maré a favor de você. Se a maré está te arrastando, nesse ponto aqui, que foi o caso, a gente caiu aqui, a maré estava arrastando nesse sentido. Então, os mergulhadores eles vão olhando aqui e usando a maré a seu favor. Porque se a gente fosse ficar batendo perna, aqui é uma área grande. Ó, vocês estão vendo aqui pela escala, aqui vai pelo menos uns 200 metros. Então se a gente fosse fazer isso mergulhando, a gente ia precisar de mais de um mergulho. Com o drift não. Como a maré está te arrastando, você faz menos esforço. Com menos esforço, você consome menos ar. Consumindo menos ar, você consegue fazer um mergulho mais longo, né, e olhar toda essa área. Então foi o que a gente se propôs também, mas também não encontramos nada. Então o resultado das investigações subaquáticas foram: não encontramos nada de interesse arqueológico na porção subaquática do empreendimento, ou seja, nessa porção submersa. Entretanto, essa não é a nossa única área de investigação. Uma outra área muito importante em todo o projeto de arqueologia subaquática que a gente tem que investigar são as áreas de interface, que são esses ambientes, né, essas zonas entre marés. As áreas de praia, que são essas áreas que, em determinados momentos do dia com a maré cheia, elas estão encobertas. Em outros momentos, com a maré baixa, elas estão expostas, estão emersas. Então, foi esse o trabalho também de investigação que a gente fez. Então, além de investigar a porção subaquática do empreendimento, a gente investigou as porções de interface, as zonas entre marés do empreendimento. E aqui, nesse mapa da Ilha dos Frades, vocês conseguem ver todas as pontas e praias, né? E aqui são as áreas que a gente investiga. Apesar de nosso trabalho, a ADA tá aqui, só na faixa da Praia de São José, a gente investigou toda essa área aqui da Praia de São José, da Praia da Tapera, da Praia de São Cosme e Damião, até a ponta do barco. Então a gente foi até a ponta do barco e olhando tudo isso e encontramos muito material arqueológico nessas áreas. Como eu mostrei para vocês naquelas imagens e tal, isso aqui é um grande morro e aqui é uma área de encosta e a praia tá aqui na área de encosta, né? E aqui é o Morro dos Carneiros, que tem, como vocês conseguem ver, a Ilha dos Frades tem várias trilhas antigas que são já usadas desde o período colonial, né? Tanto que a igreja, a capela de Nossa Senhora de Guadalupe tá aqui em cima e logo no fundo dela a gente já tem uma estrada, né? Então, antiga. Esse aqui é o ambiente que a gente acabou investigando. Então todo esse trecho de investigação, ele tinha essa similaridade aí ambiental, ou seja, era uma área com poucas faixas de areia, a gente só tem mais faixa de areia na praia da Tapera até a ponta do barco, a gente tem essas porções maiores de areia, né, de sedimento arenoso, mas em maior parte deles são afloramentos rochosos, areníticos, de menor dimensão, coisas menores e com muitos seixos, né? Muitos blocos soltos e com essa camada fina de lama sobre esses embasamentos aí rochosos, né?
Então, cada linha dessa aí, cada pontinho desse aí, amarelo, verde e etc., são dias e trajetos de investigação. Então, o que é que a gente usa? A gente tem que trabalhar nessas áreas de acordo com a dinâmica da maré. A maré ela sobe e desce no decorrer do dia. Então, a gente tem que fazer esse levantamento assim, ó. A maré está subindo, a gente vai. A maré está descendo, a gente vai. Ou seja, a gente tem que investigar essas áreas aproveitando essa dinâmica da maré para tentar fazer a cobertura totalmente dessas áreas, né? Então foi assim que a gente procurou. Então aqui a gente vai ver por dia. Aqui, dia 1º. Cada ponto desse aí, cada linha desse é um trajeto que os nossos pesquisadores fizeram para identificar esse material de superfície. Porque uma outra coisa importante que é aquilo, a gente já chega no local sabendo quais os potenciais sítios arqueológicos que podem existir. Na porção subaquática, a gente sempre tem essa chance de encontrar sítios depositários, fruto do uso portuário, ou seja, descarte e perda de coisas, ou até através de depósitos ritualísticos de práticas religiosas. Mas, em grande parte, a gente tem a possibilidade de encontrar naufrágios. Já na parte das zonas entre marés, a Baía de Todos os Santos, toda pesquisa que a gente faz, sempre que a gente faz pesquisa, vocês viram isso na live anterior da Ilha Barras, sempre a gente tem a chance de encontrar sítios depositários nessas zonas entre marés. E então a gente já foi sabendo que existia esse potencial. Então a gente focou em investigar bem essas áreas. Então aqui os trajetos do dia 1º, os trajetos de investigação do dia 2, os trajetos de investigação do dia 3, os trajetos de investigação do dia 4, os trajetos de investigação do dia 5, os trajetos de investigação do dia 6, os trajetos de investigação do dia 7. Então a gente tem aqui em verde e aqui em um roxo, um lilás mais claro, né? E aqui são os nossos achados. Então, enquanto os nossos pesquisadores iam fazendo esses trajetos, assim que eles identificavam qualquer coisa de interesse arqueológico, o que é que eles fazem? Eles vão com o GPS, tiram a foto georreferenciada do objeto com uma escala, e aí pegam um posicionamento daquele material, registrando que tipo de material é, e pegando suas coordenadas e fazendo seu registro fotográfico. Por quê? Porque esses ambientes eles são dinâmicos, porque a maré está se movimentando todo dia. Então o material hoje ele está aqui, amanhã ele pode estar aqui. Outro dia, se tiver uma ressaca, uma onda, uma dinâmica marítima muito intensa, esse material ele pode desaparecer. Então, por isso que o registro ele tem que ser feito ali na hora, para que a gente não perca essa referência, né? E nessa investigação aí a gente acabou encontrando, como vocês podem ver aí, desde cerâmica esmaltada de produção regional, cerâmica terracota, né? Aquela cerâmica basicamente de barro, né? Que o pessoal chama, né? Também de produção regional, concentrações de materiais diversos, muito juntos em uma área só, estruturas, faiança portuguesa, principalmente associada ao século XVIII, né? Faiança fina, mais associada ao século XIX. Grès, que é um outro tipo de material cerâmico, muito comum no século XVIII, XIX. Porcelana, a gente encontrou fragmentos de porcelana chinesa, que pode estar associado ao século XVIII. Vidro, etc. Aqui, só para a gente ver por tipo de material identificado. Aqui, em cada pontinho branco desse, são as faianças que foram encontradas, né? Que são essas louças que foram produzidas tentando imitar as porcelanas chinesas, só que as porcelanas chinesas elas já eram produzidas há milênios, né? Então, quando os europeus começaram a ter contato, principalmente os portugueses, com o Oriente, eles começaram a ver essas louças e tentaram reproduzir. Só que eles não conseguiram fazer com a mesma técnica e a mesma qualidade. Então eles fizeram louças como cerâmicas de barro, assim, só que elas eram esmaltadas de uma maneira
que externamente elas se assimilavam às porcelanas chinesas, só que de maneira muito mais grosseira. Então esses materiais são muito associados ao século XVII, XVIII, né? A gente vê muito. A partir do século XIX a gente vê essa tentativa de imitação já de maneira mais refinada através de métodos industriais, que é o que a gente chama de faiança fina, né? Que são esses materiais que tiveram uma maior densidade. Você vê faianças mais pontuais, principalmente aqui na parte mais próxima ao morro, à praia de São José, na encosta do Morro dos Carneiros. Então a gente vê aqui, aqui nessa ponta tá a capela de Nossa Senhora de Guadalupe, e aqui você vê uma antiga estrada ao fundo. Então a gente vê esse material bem aqui concentrado nessa área, que é algo que já chamou nossa atenção para uma dinâmica bem interessante, né? Aqui, faiança fina. A cerâmica, um material com muita densidade. Cerâmica esmaltada mais pontual. A Grace também com a concentração maior lá para a Praia da Tapera, para a Praia de São Cosme e Damião. Porcelana, mais pontual. Vidro, também de maneira mais pontual. Concentração de materiais diversos. Uma outra coisa que é importante a gente pontuar, que dentro dessa investigação, a nossa maior preocupação na identificação era a identificação de materiais diagnósticos. O que são esses materiais diagnósticos? São aqueles materiais que têm características que nos permitem gerar conhecimento e dizer que tipo de material é, que época ele foi produzido, quais as técnicas que foram empregadas na sua produção. Então a gente foi atrás desses objetos. Por quê? Porque nesses ambientes aquáticos de dinâmica, o material ele vai transitando, rolando, e ele perde muitas vezes a sua morfologia, ficando muitas vezes sem forma e sem informação nenhuma para trazer pra gente, porque ele fica só um negócio parecendo uma pedra que foi rolada, mas quando a gente pega a gente vê que é uma cerâmica, que é uma faiança fina, que já perdeu todo o seu esmalte, que hoje está rolado por essa dinâmica marítima, cotidiana, né? E aqui estruturas, a gente encontrou duas estruturas que a gente vai falar um pouco mais sobre elas também. E aqui é o limite do sítio. Então, encontrando todos esses materiais, a gente encontrou um sítio arqueológico, né? Um sítio arqueológico depositário, que é formado por processos primários e secundários de deposição de materiais. O que são esses depósitos primários e secundários? Depósitos primários a gente chama aqueles processos que o depósito foi feito ali. Ou seja, o descarte que foi jogado, material quebrou. Imaginem que o pessoal estava pescando ali no século XIX. E aí eles estavam com a garrafa de vidro. A garrafa caiu, quebrou. O que é que eles fazem? Jogam ali mesmo, deixam ali. Porque a gente tem que lembrar que os corpos aquáticos eles sempre foram grandes lixeiras. E até a gente mudar e ter essa consciência ambientalista de ver que não pode jogar lixo na água. Mas ainda vê que ainda hoje muita gente joga. Mas nos séculos e milênios passados essa prática já acontecia. Esses são os processos primários. Outra coisa que é bem comum desses processos primários de deposição são através de práticas ritualísticas, principalmente associadas a religiosidades de matriz africana, né? Candomblé, umbanda, que acabam fazendo oferendas nesses ambientes e deixando aguidás de barro, essas cerâmicas de barro, e essas cerâmicas acabam ficando lá, quebrando e se tornando parte dessa composição, né? Desse ambiente. Esses são os processos primários. Os processos secundários que a gente vê, nesse caso aí específico desse sítio, que acabou formando essa realidade arqueológica, esse sítio arqueológico, são os balanços sedimentares negativos que vêm ocorrendo. A gente tem que lembrar que é uma área de encosta, onde os materiais que eram jogados lá em lixeiras domésticas, lá em cima do Morro dos Carneiros, com a chuva, com a erosão, com os impactos humanos, esses materiais acabam descendo esse morro e ficando na área de encosta. E aí, com a maré cavando e o barranco, batendo nesse barranco todo dia, materiais acabam saindo e se espalhando na praia. E aí formando parte desse sítio arqueológico, né? Então é isso. Então a gente tem um sítio arqueológico que é o sítio Ponta de Nossa Senhora 1, foi assim que a gente batizou ele, e aí é a poligonal, os limites que foram definidos para o sítio arqueológico.
Então, a gente encontrou um sítio arqueológico e definiu ele. Beleza, atingimos o objetivo central dessa pesquisa. Porque qual o objetivo de uma pesquisa de avaliação de impacto arqueológico? Identificar sítios arqueológicos, dimensionar esses sítios e recomendar as ações futuras para esses sítios, ou seja, resgatar, mudar o projeto do empreendimento, por aí vai. Vai depender do que a gente enxerga necessário, né? Então a gente atingiu o nosso objetivo aí. E foi essa a nossa investigação nesse momento. Então a gente não encontrou sítios arqueológicos na porção subaquática do empreendimento, mas encontrou um sítio depositário gigantesco localizado em toda essa faixa de zona entre marés, nessa faixa de praia. E assim a gente recomendou o resgate desse sítio numa fase seguinte, que foi a fase que aconteceu no início desse ano, que a gente vai falar numa próxima edição do Contextos Live aqui para você. Só para a gente terminar, mostrar para vocês um pouco de algumas imagens dos materiais identificados dentro desse sítio arqueológico depositário. Aqui a gente consegue ver um pouco dessa dinâmica. Muitas vezes esses sítios eles acabam não sendo identificados porque eles são basicamente lixeiras urbanas que foram criados séculos atrás e que ainda estão em processo de formação. Porque, como eu falei, infelizmente ainda as pessoas jogam lixo no ambiente aquático. Então você vê aí, por exemplo, material construtivo recente em meio a esse sítio arqueológico. Então muitas vezes a gente tem que ter esse treinamento do olhar para conseguir triar o que é recente, o que é antigo, né? Como por exemplo aí, uma borda de uma cerâmica, a base de uma cerâmica. Aí a gente tem uma faiança, né? E aí a gente vê justamente um prato, né? E o pedaço do que é a borda para a base do prato, né? A gente vê aqui de um outro ângulo, né? A outra face dessa peça. Então aqui, ó, as concentrações de materiais. Muitas vezes esses materiais estão concentrados, como vocês podem ver aí. Então a gente tem aí um fragmento de faiança fina, bem erodido. Você vê que ele já está, ó, aqui, ó, bem erodido as pontas, né? Já ficando rolado e com essas extremidades de maneira mais esférica, né? Eu acho que não sei se é a palavra mais adequada mais para falar, mas enfim. E aqui a gente vê outros tipos, inclusive uma alça de Grace, né? Também aí um pedaço de uma base com o que sobrou de uma borda, né? Do que vai para ser uma borda de uma faiança fina, né? E aqui, material preso ainda no barranco que, com a dinâmica, no outro dia, provavelmente, meses depois, já saiu desse local e acabou ficando disposto ao longo da praia, né? Que é a dinâmica cotidiana desse sítio arqueológico. Porcelana chinesa pintada à mão. Faianças portuguesas, né? Então a gente vê aí fragmentos de faianças, provavelmente do século XVIII. Mais faianças portuguesas. Mas aí você vê aqui, ó. A gente tem a faiança e aqui a gente tem outras coisas que são material arqueológico, como esse aqui. Isso aqui é cerâmica. Parece uma pedra, né, rolada, isso aqui também. Mas é um material que já erodiu tanto que perdeu a sua forma e pra gente já não traz mais informação nenhuma. Então a gente vai atrás desses aqui, que são os materiais diagnósticos, que tem informação para contar, que tem decoração, que através disso a gente consegue dizer de que época foi confeccionado, né, produzido. Mais faiança. Aqui, ó, cerâmicas, todas sem forma já. Isso aí é bem legal, isso é um peso de rede de cerâmica. A gente encontra muito aí na Baía de Todos os Santos. Isso está principalmente associado a, pelo menos aí, no máximo século XIX. Século XX isso aí acaba já mudando, né? E o pessoal começa a usar peso de chumbos e coisas do tipo. Mas até então, os pesos eles eram produzidos em cerâmica. Então é algo bem comum que a gente encontra em sítios depositários na Baía de Todos os Santos. Mais uma base cerâmica. Um gargalo de Grace, né? Faiança fina, uma base cerâmica, uma borda cerâmica, um fragmento de faiança fina. Aí a gente tem uma cerâmica
e uma faiança fina, né? Isso aí é como se fosse como é que chama? Um candelabro de cerâmica que é usado nas práticas religiosas de matriz afro. Então é bem comum a gente encontrar. Uma parede de grès, provavelmente de uma garrafa de grès. Porcelana com cerâmica, com a tampa de quartinha, né? Quartinha também é uma cerâmica que é utilizada nas práticas religiosas de matriz africana, principalmente no candomblé. Outro peso de rede, outra base e um fragmento de faiança fina bem comum, bem popular, né, do século XIX. Um gargalo de garrafa, antigo também. Fragmentos de cerâmica e de grès, mais faiança portuguesa. E estrutura. A gente encontrou só 2 estruturas. Essa tá bem no atracadouro, ali que já existe no local, que é uma estrutura de metal, que parece ser recente, só que mesmo assim a gente registrou, para numa segunda fase a gente tentar investigar melhor. O que nos chamou a atenção foi que ela cavou a pedra, ou seja, ela ficou pelo menos algumas décadas ou séculos aí posicionado nessa dinâmica de tanto ficar se mexendo, acabar cavando o arenito, né, e se posicionando aqui. Então por conta disso a gente registrou. Aqui uma foto mais detalhada, aqui a chapa de metal e a pedra, e ela ficou posicionada no arenito de praia, né, de tanto na dinâmica de balanço da maré, foi acabando escavando a rocha, né. E aqui é outra estrutura, que está na Praia da Tapera. Aqui na Praia da Tapera, já no final da praia, tem esse cercado, né? A gente tem um cercado aqui, existente, com a cerca, e aqui é entrando para o interior da ilha, que já foge um pouco a Ada, né? A gente já está na área de influência direta. Mas a gente identificou essa estrutura aqui, ó. Estão vendo? Um material concentrado que parece a fundação de uma antiga edificação, e de fato é uma fundação de uma antiga edificação. E aí na fase seguinte do resgate foi uma das áreas que a gente aprofundou a nossa investigação para entender um pouco melhor, sabendo que é um sítio arqueológico que está aí no limite, né, do nosso sítio. A gente precisa entender o que é para poder reportar o IPHAN, para que, sendo algo de interesse arqueológico histórico, isso seja registrado e protegido, né? Então a gente registrou, e na fase seguinte do resgate, que aconteceu esse ano, a gente aprofundou essa investigação dessas áreas aí na Praia da Tapera. Então é isso, gente. Hoje o que eu quis apresentar para vocês foi esse trabalho realizado em março, né? Você viu que final de fevereiro e março de 2018, e que foi um trabalho que a gente encontrou um potencial arqueológico interessantíssimo, principalmente voltado a períodos históricos, né? Principalmente aí século XVIII e XIX, e que traz aí uma luz aí mais para a gente entender um pouco melhor o uso e a ocupação aí da Baía de Todos os Santos e as dinâmicas históricas que ocorreram nessa região, principalmente nesses ambientes insulares, nessas ilhas do interior da Baía de Todos os Santos. Espero que vocês tenham gostado. Se acharam interessante, têm dúvidas e querem ou complementar informações, aproveitem um campo de comentários ou chat aí do lado enquanto a gente está transmitindo. É isso, obrigado. Completamos aí quase 1h10 de apresentação. Espero que vocês tenham gostado e até próximo mês, agora em setembro. Final de setembro a gente já vai fazer uma nova Contextos Live, nossa 12ª edição. Dessa vez falando sobre outro ponto da Ilha dos Frades. A gente vai falar agora do Loreto, da Ponta do Loreto. É isso aí, aguardo vocês, muito obrigado. Desculpe pelos transtornos que vem ocorrendo nas tentativas de transmissão que deram errados, e espero que agora dessa vez a gente consiga trazer um material de qualidade para vocês agora com essa nova dinâmica. Tranquilo? Obrigado e até a próxima.